Com a proteção de Deus, daremos início à 16ª sessão ordinária do ano de 2015. Convido o primeiro secretário, o vereador Fábio Marcelo Pião, a proceder à chamada dos vereadores. Aldo Stefano. Presente. Cássio Galo. Presente. Gumercindo Assola. Presente. José Faquim. Presente. Paulo Chioca. Presente. Fabrício Ferro. Presente. Fábio Pião, presente. Dilmo Rezende. Presente. Rafael Nisato. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se no setor competente e no site www.câmarajosebonifacio.com.br. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 16ª sessão ordinária, 25 de maio de 2015. Projeto de lei, número 012/2015. Autoria do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo. Dispõe sobre denominação de Francisco Rodrigues da Silva a um bem público no município de José Bonifácio. Projeto de lei, número 013/2015. Autoria dos vereadores Fabrício Ferro Moreira e Rafael Claudemiro Nisato. Dispõe sobre denominação de Geralcina Melchior Della Coleta, a futura área de lazer no bairro Santa Maria. Requerimento número 014/2015, autoria dos vereadores Aldo Roberto de Stefano e Cássio Elmo Gonçalves Galo, que solicitaram a Vossa Excelência, ouvido o plenário, oficiar o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações no prazo legal. Conforme edição de 20 de maio de 2015 do Jornal Diário da Região, que noticiou a informação de que 17 prefeituras da nossa região, incluindo José Bonifácio, estão em calote com a AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, entidade esta que presta relevantes serviços à nossa cidade. Pedimos as seguintes informações. 1. Porque a Prefeitura Municipal de José Bonifácio não faz o repasse para a AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, localizada em São José do Rio Preto, entidade que atende nossa região. 2. O Jornal Diário da Região, na data acima citada, noticiou que a cidade de José Bonifácio possui 16 crianças atualmente atendidas na AACD. Esse número corresponde. As crianças são encaminhadas pela Prefeitura para esses atendimentos? 3. A Prefeitura Municipal de José Bonifácio foi procurada pela AACD de São José do Rio Preto para passar a fazer repasses a essa entidade? Se a resposta for sim, qual valor foi solicitado pela AACD? A Prefeitura pretende fazer o repasse e continuar com a parceria? Se houver contrato de prestação de serviços, enviar cópia do contrato. Indicação, número 067/2015, autoria do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo, que solicitou ao senhor prefeito proceder estudos no sentido de implantar o serviço de podologia na área da saúde de José Bonifácio, mais especificamente atendendo todos os ambulatórios médicos em dias alternados. Indicação de número 068/2015, autoria dos vereadores Fabrício Ferro Moreira e Rafael Claudemiro Nisato, que solicitaram ao senhor prefeito proceder estudos no sentido de construir uma galeria na Rua Santo Volpe com Rua Orlando Brandolese. Indicação de número 069/2015, autoria do vereador José Faquim, que solicitou ao senhor prefeito para que, em caráter de urgência, entre em contato com a CPFL para que seja feita uma parceria, minimizando o problema das lâmpadas queimadas em nossa cidade. Sugiro que a Prefeitura Municipal entre com os materiais necessários e a CPFL entre com a mão de obra. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos e com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Fabrício Ferro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao público presente, em nome da família do senhor Francisco Rodrigues da Silva, fica aqui meus cumprimentos e também da minha homenageada essa noite,
a senhora Geralcina, em nome das suas filhas, Valdiné e Valdirene, fica aqui meus cumprimentos também. Depois eu estará falando da nossa homenageada na matéria a ser votada. Eu fiz uma indicação, eu deixei uma cópia para cada vereador aí, para mostrar a situação da rua Santo Volpe, ali no bairro Cristo Rei. É um problema já antigo e que está trazendo muito transtorno ali para aqueles moradores, devido na época das chuvas, ali, quando dá aquelas chuvas. Por quê? A enxurrada que desce naquela rua é muito grande. Então não tem nem condições de uma pessoa estiver a pé, for entrar dentro de casa, é perigoso a enxurrada levar essa pessoa embora. Então, com conversa com vários vizinhos ali e tal, vimos uma solução de que fazer uma galeria, como já tem uma galeria na rua Orlando Brandolese, só vai mais ou menos uns 8 tubos ali, para chegar na outra galeria, próxima ali ao bairro ali, Nova Conceição, que ia tirar o fluxo da água da rua Santo Volpe, que é uma rua inclinada ali do bairro Cristo Rei. E a água ia descer ali na rua Orlando Brandolese, ali no bairro Nova Conceição. Então, eu venho aqui pedir ao seu prefeito que esse problema já vem muito antigo, passou vários prefeitos, os moradores sempre cobrou, só ficou na promessa. Eu falei assim, ó, eu não tenho a caneta, como é que fala, para fazer o serviço, mas vou fazer a minha parte. Eu e o vereador Rafael Nisato fizemos essa indicação, e vamos cobrar do prefeito. É uma obra simples, que vai aí ajudar mais de 30 casas. No decorrer desse quarteirão, a enxurrada, como a rua é inclinada, vai pegando mais pressão. Se vocês verem na foto, senhores vereadores, a água chega até no portão da casa das residências. E já tem vezes da chuva ser mais forte, a água vai chegar e entrar dentro da casa. Então, eu venho aqui pedir ao chefe de obras e ao seu prefeito que dê atenção aí para esses moradores do bairro Cristo Rei, principalmente da rua Santo Volpe, que já é um problema antigo, está fácil de se resolver, não precisa rasgar o quarteirão inteiro, coisa aí de 20 metros ou 30 metros mais ou menos, para ligar na galeria do outro bairro e acabar o problema da enxurrada no bairro Cristo Rei. Então eu, vereador Rafael Nisato, venho pedir ao seu prefeito que atenda esse pedido, não só nosso, e sim de mais de 30 famílias que estão passando aí por dificuldades na época da chuva. Meu muito obrigado. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos e com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Cássio Galo. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Vale Tietê, internautas, em nome da esposa do senhor Francisco Rodrigues da Silva, dona Maria Vicentim, cumprimento a todos os presentes aqui, sejam todos bem-vindos. Nesse momento eu venho falar da minha indicação de hoje, que como foi lido pelo nosso secretário, a gente pede aí para a prefeitura fazer estudo no sentido de implantar um serviço de podologia na área da saúde de José Bonifácio, para atender nos ambulatórios em dias alternados. A podologia, para quem não conhece, é uma disciplina que se dedica ao estudo dos pés, do ponto de vista de sua anatomia e patologia. Esse trabalho ele é feito por um profissional que se chama podólogo, e que além da atuação de um manicure profissional, voltado não só para a beleza, como também para a saúde dos pés, tratando calos, verrugas
os populares cravos de pé, as unhas encravadas em especial, removendo o excesso de pele morta e evitando a formação de calosidade. E esse serviço, ele é muito importante e especialmente solicitado para pacientes com diabetes, que têm dificuldade de cicatrização. E esses profissionais são altamente treinados, oferecendo maior garantia de evitar cortes e sangramentos durante os tratamentos dessas lesões, a fim de promover uma melhor cicatrização, evitando infecções sérias, secundárias nesses pacientes diabéticos, que têm realmente uma grande dificuldade de cicatrização. E em José Bonifácio, existe uma demanda grande até, e que vem aumentando a cada dia, não só em José Bonifácio, como no Brasil inteiro. Há essa tendência aí de procurar os podólogos. E a gente, como sendo profissional da saúde, eu já fui procurado desde o primeiro ano, já fui abordado várias vezes por pessoas pedindo esse profissional podólogo na saúde pública. E agora surgiu a oportunidade da gente estar fazendo essa indicação para se implantar esse novo serviço aqui em nossa cidade. Então, eu acredito que seja de extrema importância e de alta relevância a implantação do serviço de podologia nos ambulatórios médicos do nosso município, pois os índices de necessidades, principalmente para os diabéticos, são enormes e contínuos. Tem sempre, vai ter sempre. Com isso, eu espero que a Prefeitura, através da Secretaria da Saúde, se sensibilize com essa indicação e implante esse serviço o mais rápido possível, em benefício daqueles cidadãos que mais precisam, em especial os diabéticos. A gente tem na família, conhece muita gente que tem a cutícula, inflama a cutícula e tem dificuldade para achar um profissional que consiga acertar, ajustar essa questão. Às vezes tem pessoas que todo mês tem que estar tirando a cutícula, e quem tem isso no pé sabe que é uma dor terrível, um incômodo muito grande, e esse profissional podólogo, ele é o profissional habilitado, pois os médicos hoje praticamente não estão colocando a mão mais nesse tipo de serviço. Então, o podólogo é o profissional mais qualificado para se cuidar das cutículas dos pés das pessoas. Então, fica aí a nossa indicação de hoje para a Prefeitura de José Bonifácio. Muito obrigado. Marcelo. Comunico que encontram-se para votação nesta sessão as seguintes matérias: projetos de lei de números 012 e 013/2015, de autoria dos vereadores, e requerimento número 014/2015, de autoria dos vereadores Aldo Roberto de Stéfano e Cássio Elmo Gonçalves Galo. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, e com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Fabrício Ferro. Senhor presidente, novamente novos colegas vereadores e ao público presente. Nessa noite de hoje, eu, o vereador Rafael Nisato, venho fazer uma grande homenagem para uma grande pessoa que esteve entre nós há muito tempo, principalmente ali morando no bairro da Santa Maria, que é a saudosa dona Geralcina Melchior Della Coleta. Essa mulher fez parte da minha vida, fez parte da vida do senhor presidente, sempre colaborando com a nossa comunidade, sempre aí na frente da política, e sempre gostou de política, e principalmente sempre gostou do time de José Bonifácio Esporte Clube. Quem não conheceu, Sr. José Faquim? A dona Geralcina, que foi uma grande pessoa,
Estava conversando com o seu Zé, ele me disse que o seu Luiz gostava muito dela e a grande amiga. E vou contar um pouco da vida da dona Geralcina. Dona Geralcina nasceu em Ipuã no dia 12 de novembro de 1938. Filha de Francisco Melchior e Maria Della Rio Melchior. Casou-se com o senhor Francisco Della Coleta no dia 30 de 5 de 1964, em José Bonifácio, na cidade, que 2 anos depois se mudou e tornou-se mãe de 4 filhos, Valmir, Valdinéia, Valdirene e Valdinei, e vó de 8 netos. Sempre participou das atividades políticas de José Bonifácio, sempre esteve à frente da comunidade, participando e ajudando em todos os movimentos. Era líder também da torcida no ano de 1984, quando José Bonifácio Esporte Clube foi campeão. Sempre pronta para ajudar no bairro da Santa Maria, sempre participou e ajudou em todos os eventos. Em maio de 2011, veio a falecer com 73 anos de idade. Mulher honesta, digna, mãe exemplar, e merece essa simples homenagem. Dona Geralcina foi uma grande batalhadora, sempre ajudou na nossa comunidade. Ela foi uma das primeiras pessoas na qual ajudou a erguer a igreja do bairro da Santa Maria, que hoje nós temos uma bela de uma igreja ali no nosso bairro. É uma pessoa que sempre ajudou a comunidade. Como eu disse, a igreja todo ano fazia bolo para as crianças e sempre ajudando todo mundo. E até mesmo ela ajudou no casamento do finado meu pai, presente lá. Naquele tempo não tinha aquele negócio de churrasco. Foi lá fazer um molho de cachorro-quente, na qual minha mãe hoje mostrou a foto dela no casamento da minha mãe. Então, isso é uma pessoa que sempre ajudou a nossa comunidade. E como ela gostava de esporte, então ela merecia um local na onde ia ser uma área de lazer e uma área de esporte, na qual eu escolhi, eu e o vereador Rafael Nisato, fomos na prefeitura, na qual o local da área de lazer do bairro da Santa Maria, que fica atrás da padaria ali, não tinha nenhum nome. Então, nós pensamos em dar esse nome a esse local de Dona Geralcina Melchior Della Coleta, que é uma pessoa que sempre viveu naquele bairro, sempre colaborou com a nossa cidade, José Bonifácio, e fez muito. Fica aqui a minha gratidão a toda a família, que fiz parte da vida dela, sempre conheci, sempre ajudou minha saudosa avó também. Então, está com a nossa família sempre aí. Vereador Dilmo Rezende pede a parte concedida. Obrigado pela parte. Eu queria cumprimentar o vereador Fabrício, o vereador Rafael, por lembrar do nome da dona Geralcina. E eu sou testemunha do trabalho dela, por isso venho cumprimentar. Lembro dela, como o senhor disse, na construção da igreja, mulher sempre espontânea, dedicada, lutadora pelos seus ideais. É assim que eu lembro. Parabéns pela homenagem. Obrigado, vereador Dilmo. Eu que agradeço a família por ter deixado aí nós fazer essa bela de homenagem a essa magnífica pessoa que foi a dona Geralcina. Inclusive, temos os parentes dela que estão escutando, vendo nós através pela internet, pessoal do Paraná e também de São Paulo. Fiquem aqui meus cumprimentos a toda a família, e eu tenho certeza que lá de cima, hoje já está mais contente ainda em saber que o nome dela novamente vai ser lembrado pela toda a comunidade do bairro da Santa Maria e pela José Bonifácio inteiro. Meu muito obrigado. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão e com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo de Stefano. Senhor presidente,
senhores vereadores, internautas, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, público presente, que eu gostaria de saudar, em nome dos familiares do senhor Francisco Rodrigues da Silva e de Geralcina Melchior Della Coleta. Meu boa noite e, desde já, parabéns aos vereadores por a indicação desse projeto de leis, dando denominação do bem público a essas pessoas que passaram por nós e tiveram fundamental importância na vida de José Bonifácio. Venho falar a respeito do requerimento 014/2015, de minha autoria e do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo, em que, a respeito de uma notícia que saiu no jornal Diário da Região, dia 20 de maio, e também eu não tenho outro jornal do dia 22/5, e que me deixou muito preocupado, e eu achei melhor fazer um requerimento para ter uma resposta oficial da Prefeitura, que a manchete do jornal trazia assim: a ACD convive com calote de 17 prefeituras, e entre essas 17 prefeituras acusadas de calote está o nome de José Bonifácio. É muito triste a gente ver um jornal tão importante, se não o mais importante, toda a região de José Bonifácio, que também é de São José do Rio Preto, mas tem grande importância para a nossa cidade, traz uma notícia dessa, nós ficamos preocupados. Vou ler algumas coisas a respeito da ACD e o que está acontecendo. Pouco mais de um ano de crise, a ACD começou a fechar as portas desta entidade. Quase chegou a fechar, devido ao calote de 17 prefeituras. Por mês, a entidade atende 451 crianças e adultos de todos esses municípios e gasta em torno de 65 mil, mas nenhum centavo é repassado pelas prefeituras, incluindo José Bonifácio. Para cobrir este rombo, ela é obrigada a lançar mão de evento, bazares e outras coisas como shows. E tem uma despesa total, chega a 180 mil na média. O seu presidente diz que, se tivesse todos os repasses em dia, poderíamos contar com mais profissionais e elevar o número de pessoas atendidas nesta entidade. A ACD faz em média de 180 atendimentos diários, mas tem uma capacidade mensal para atender 600 crianças e adultos. Então, você vê o desperdício que ela está tendo pela falta de recurso que não é passado pelas prefeituras, incluindo José Bonifácio. Enquanto isso, há mais de 800 pacientes na fila de espera. Apesar da falta de repasse, a ONG diz que vai fazer de tudo para continuar atendendo as 17 cidades. São crianças e adultos que dependem do nosso atendimento. Sem dinheiro, a ACD, única do interior paulista, criada em 2008, ameaçou fechar as portas. Diz aqui o seu presidente: telefonamos, enviamos correspondência para todas as cidades e municípios e para os prefeitos. Somente 2 cidades responderam. As demais não nos responderam. A entidade atende atualmente 2.203 crianças e metade adultos. E ela promete que colocará na frente da entidade uma placa dizendo as prefeituras que estão colaborando e as prefeituras que estão deixando de colaborar. As demais prefeituras, como eu disse, só 2 responderam, as demais não responderam. Eu acho que é uma situação que a gente tem que ter um devido carinho. Em se tratando de saúde, eu sempre acho que tudo que é investido na saúde é muito importante. E se nós temos, então, esse requerimento, dentre outras perguntas, diz por que a prefeitura não está fazendo repasse, qual é o valor, quantas crianças são atendidas, se são 16, se esse número corresponde, se essas crianças são encaminhadas pela prefeitura, mas que também, se não forem encaminhadas, são de José Bonifácio e merece total atendimento da entidade e o respaldo da prefeitura municipal, se existe algum contrato e por que a prefeitura não está fazendo um repasse. Existe em Rio Preto outro hospital também que atende, mas nós sabemos da importância, a única entidade da ACD do Estado de São Paulo, e as prefeituras não fazem um repasse. Semana passada nós aprovamos aqui 60 mil reais, transferindo 60 mil reais para a BAN, porque teve mais crianças atendidas, nós aprovamos. Então, nós estamos aqui questionando por que não está sendo feito esse repasse para a ACD.
uma entidade que presta um grande serviço para crianças deficientes, para adultos que precisam desse atendimento. E eu acho que o presidente aqui da entidade disse que se a todas as prefeituras colaborarem, o valor é pouco mensal. Então, esse requerimento vem no sentido de esclarecer o porquê da prefeitura não estar fazendo repasse, para nós termos ciência do que está acontecendo. Eu peço aos vereadores que aprovam o requerimento, e assim que o requerimento chegar a essa Casa de Leis, nós vamos tornar público o que a prefeitura tem a dizer. No momento é só, meu muito obrigado. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão e com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Cássio Galo. Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez boa noite a todos os ouvintes da Rádio Vale Tietê, internautas e todo o público aqui presente. Nesse momento, eu venho parabenizar também o vereador Fabrício e Rafael Nisato pela denominação de Geralcina Melchior Della Coleta, a futura área de lazer do bairro da Santa Maria. Parabéns aí à família, às filhas que estão aqui presentes. A gente se sente honrado em participar desse projeto e eternizar o nome da dona Geraldina. Nós vamos votar a favor desse projeto. Também gostaria de falar do meu homenageado de hoje. É um projeto de lei, gostaria do apoio aí de todos os vereadores, para a denominação de Francisco Rodrigues da Silva a um bem público no município de José Bonifácio. O seu Francisco, ele nasceu em 21 de fevereiro de 1933, na cidade de José Bonifácio. É filho de Francisco Rodrigues da Silva e dona Amélia Rosa de Jesus. Casou-se com a dona Maria Vicentim da Silva, que se faz aqui presente hoje, no dia 16 de outubro de 1954, do qual deixou a sua filha Cleide Rodrigues da Silva, também que nos honra com a sua presença, em 2 de agosto de 69. Seu Francisco, mais conhecido pelo apelido de Chi, não estudou quase nada. Sua vida não foi fácil, mas apareciam as oportunidades que foram surgindo à sua frente, construindo do nada um pequeno patrimônio para benefício da sua família e do município. Com apenas 5 anos de idade, mudou-se com os pais para o Córrego Fundo, um bairro aqui de nossa cidade, onde trabalhou por toda a sua vida. Depois dos 6 anos de casado, conseguiu comprar o seu primeiro sítio no mesmo bairro e outros 2 ao longo dos anos. Após sofrer um problema de saúde aos 58 anos, decidiu investir na cidade de José Bonifácio, começando assim a comprar casas para alugar, não deixando a terra e a pecuária de lado, que era a sua maior paixão. Faleceu no ano de 2007, em São José do Rio Preto. Bom esposo, bom pai, presente em todos os momentos da filha, da esposa e dos amigos, principalmente nos momentos mais difíceis da vida, nos problemas, nas dificuldades, nos momentos de tristeza, alegria, felicidade, e sempre forte e humilde, com um infinito amor pelo próximo. Também, seu Francisco, fiquei sabendo há pouco, cedeu um pedaço também de sua propriedade para ampliar a área ali da igreja, do Córrego Fundo, sendo solidário aí com a questão religiosa também. Então a gente se sente muito orgulhoso de fazer esse projeto, eternizar o nome do seu Francisco, que deixou o seu legado, que fez a sua história, que deu a sua contribuição ao nosso município. Cada pessoa, né, cada um de nós tem a sua história, tem a sua trajetória e deixa a sua marca. E seu Francisco deixou um grande exemplo de vida
e, com certeza, contribuiu aí com o desenvolvimento da nossa cidade, com a sua vida, né, com o seu trabalho. Então, a gente pede o apoio de todos os vereadores para aprovar esse projeto e eternizar o nome do seu Francisco em nosso município. Quero também falar sobre esse requerimento do vereador Aldo e de minha autoria, quando fomos surpreendidos aí com uma reportagem no Diário da Região, que várias prefeituras da região não estavam pagando, né, estavam dando um calote aí na ACD. A ACD é a Associação da Assistência à Criança com Deficiência, aqui em São José do Rio Preto. E há 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano, em janeiro de 2014, uma grave crise financeira quase pôs fim ao mais importante trabalho desenvolvido na área da saúde em São José do Rio Preto. Por falta de recursos, a ACD chegou a anunciar a suspensão do atendimento a 2.000 pessoas, 2.000 crianças e adolescentes. O motivo era a recusa das prefeituras em repassar a verba para a entidade, que estava sem condições financeiras de atender a demanda regional. Após campanhas que foram feitas, inclusive pelo Diário da Região, e interferência do Ministério Público, a situação melhorou sensivelmente, mas ainda está longe de ser sanada, como aponta a reportagem do Diário da Região. Apesar de enviar à ACD 17 prefeituras não estão contribuindo com 1 centavo apenas. Ao todo, são 451 crianças e adultos desses municípios atendidos pela entidade, ao custo de aproximadamente R$ 65 mil. Então, aqui diz na reportagem, se todas essas prefeituras, tem Araçatuba também, Catanduva, Votuporanga, várias cidades importantes da região que também não estão fazendo esse repasse. Daria esses 65 mil aí, dividindo por todas essas prefeituras, daria um valor de 3.800 para cada uma. Só que José Bonifácio tem apenas 16 crianças e adolescentes que frequentam lá. Então, seria um valor até bem menor que isso. Acredito que em torno de 1.500 aí por mês seria o suficiente para cobrir as despesas dos nossos munícipes que frequentam lá. E eu acredito que a prefeitura deveria olhar com carinho, porque a ACD é como se fosse a nossa APAE aqui de José Bonifácio, a nossa ABAN, o nosso asilo. É uma entidade sem fins lucrativos, que tem diretorias próprias, são pessoas da sociedade, pessoas de bem, que montam suas diretorias, que não têm salário, que doam seu tempo para essas entidades, para atender uma demanda que seria de obrigação do poder público. Então, se não tivesse a APAE aqui, a prefeitura que era responsável por aquelas crianças. Se não tivesse o asilo, a prefeitura que seria responsável pelos nossos idosos mais carentes. É ela que teria que fazer esse serviço. Por isso que ela faz o repasse mensalmente para essas entidades. E a ACD da mesma maneira. Então, realmente, esse não pagamento, esse não repasse, a gente vê com muita tristeza. E eu acredito que é inaceitável uma situação dessa, uma falta de respeito. E a postura desses municípios, não só de José Bonifácio. O corpo técnico da ACD não ajuda apenas as crianças a recuperar os movimentos, mas restabelece a dignidade humana. Então, realmente, é vergonhoso esses prefeitos não repassarem o recurso para a ACD. Simplesmente vergonhoso. Convido o vice-presidente Fabrício Ferro a assumir a presidência para que eu possa usar a tribuna. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a par de minuto, usar a tribuna o vereador Rafael Nisato. Senhor presidente, caros colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Vale do Tietê, aos internautas, em nome da família do senhor Francisco Rodrigues da Silva,
e da nossa homenagem de hoje, a homenageada de hoje, a Geralcina. Eu gostaria de cumprimentar a todos vocês aqui presentes. Meu boa noite a todos. Um grande prazer tê-los aqui nessa noite. Creide, Dona Maria, gostaria de dizer para a senhora que é sempre um prazer participar de homenagem. E ainda mais quando se trata de homenagens a pessoas como foi o senhor Francisco. Um homem trabalhador, simples, que dentro da sua humildade, do seu trabalho e da sua honestidade, criou uma família de pessoas honestas, igualmente trabalhadoras, e venceu na vida. E é dessa forma que a gente vê o seu Francisco, através da Creide, sua filha, da Dona Maria, que está aqui, sua esposa, e é dessa forma que a gente fica muito feliz de poder participar. Eu, de repente, não devo nem estar votando, porque o presidente só vota em caso de empate, e não tenho dúvidas que será aprovado por unanimidade. Afinal de contas, um batalhador, um bonifaciano, um homem que realmente escreveu sua história enquanto esteve vivo na nossa cidade, portanto, totalmente merecedor dessa homenagem, se faz muito justa, e eu gostaria realmente de deixar aqui o meu apoio e os meus parabéns aí ao vereador Cássio Galo, que faz essa homenagem aqui hoje. Gostaria de falar um pouquinho a respeito do requerimento número 14, 2015, de autoria do vereador Aldo, vereador Cássio. Realmente eu acho que se faz necessário o requerimento para que a gente possa saber o porquê que não está sendo pago. Não vou criticar antes de saber quais são os motivos, mas meu pensamento é o seguinte: se estamos usando, se tem bonifaciano que se utiliza dos benefícios que a ACD de São José do Rio Preto repassa para a nossa cidade, nós devemos, com certeza, colaborar. Devemos fazer a nossa parte e devemos pagar. Vou dar um exemplo aqui. A gente cobra tanto que as cidades vizinhas vêm para a nossa cidade e usam a Santa Casa e não fazem o repasse. A partir do momento que a gente cobra, quando a gente é cobrado, a gente precisa olhar com os mesmos olhos, com o mesmo olhar. Então, eu não sei quais são os motivos, mas acredito que o requerimento realmente se faz necessário para que a gente possa, através da resposta da Prefeitura Municipal, poder realmente cobrar e, através aí dessa cobrança, resolver o problema, que eu acho que é de grande valia para a nossa população, que a ACD continue recebendo essas pessoas que necessitam dos serviços da ACD. Vereador Cássio Galo pede uma parte? Com certeza. Parte concedida. Obrigado pela parte. Obrigado por também estar preocupado com esse assunto. Eu acabei esquecendo de falar que a ACD ela faz um trabalho voluntário, então ela está atendendo ainda voluntariamente essas crianças e adolescentes, mas a qualquer momento ela pode parar esse atendimento, porque é um trabalho voluntário. Se tivesse o pagamento, não correria esse risco. Então nós não podemos realmente correr esse risco da ACD cortar esses 16 pacientes da nossa cidade, porque você interromper um tratamento que é contínuo, que é trabalhoso, que é árduo, desses pacientes, pode perder aí um benefício muito grande que eles demoram a conquistar, porque é uma evolução muito lenta desses pacientes. Muito obrigado pela parte. Não tem dúvida, eu também concordo plenamente. Eu acredito que não deva ser cortado, que não se feche a ACD, porque, afinal de contas, não são só os bonifacianos que precisam. Eu acredito que a nossa região precisa muito da ACD. Então, tem meu apoio nesse sentido, para que a gente juntos saiba o porquê e possa cobrar, mas com qualidade, e a partir do momento que a gente tenha os dados na mão e realmente com coerência a gente cobre. Gostaria de falar um pouquinho da minha homenageada, junto com o vereador Fabrício, minha querida amiga, mãezona, a dona Geralcina, Melchior della Coleta, agradecer a presença da Valdinéia, da Valdirene, crescemos juntos, foi um grande prazer crescer como pessoas como vocês. Eu costumo dizer que
Minha infância foi um pouco triste, porque eu perdi minha mãe muito cedo, mas foi uma infância muito feliz também, porque muitas pessoas me acolheram. E aqui está a dona Nina, que foi uma delas, né, dona Nina? Uma mãezona também. E a Geralcina foi outra mãezona querida, que me colocou no caminho do bem, que me deu muito conselho, uma pessoa realmente honesta, mãezona, uma grande avó carinhosa, que eu tive o prazer de conviver com ela por muitos e muitos anos. A minha infância inteira, uma parte da minha adolescência, e até mesmo quando eu já era um homem formado, eu tive o prazer ainda de conviver com a dona Geralcina, que me deu muitos conselhos, e o que eu posso dizer dela, que era uma amiga dos amigos, uma pessoa voluntária, que ajudava a todos, que escreveu sua história dentro do bairro Santa Maria. Não tenho dúvida das pessoas mais antigas daquele bairro, todas a conheceram, e todas as pessoas tinham um carinho especial pela dona Geralcina. Então, acho muito justo que essa homenagem que hoje estamos fazendo aqui também venha de encontro a algum bem público no bairro Santa Maria. Afinal de contas, ali ela escreveu sua história, era na nossa igreja da Santa Maria, eu digo nossa porque morei na Santa Maria por mais de 25 anos, ela teve um grande papel, e eu acho que o papel principal dela foi um incentivo que ela deu à sua filha, Valdinéia, que foi presidente da Congregação Mariana, na minha opinião, uma das maiores responsáveis pela criação e por aquela igreja estar como ela está hoje, bonita, com salão de festas, uma igreja realmente uma das melhores igrejas da nossa cidade. E a dona Geralcina teve um papel importantíssimo na criação dos filhos, dos netos e no caráter de muitas pessoas daquele bairro. Acredito que dona Geralcina merece ser eternizada realmente e ser eternizada no bairro Santa Maria, onde ela escreveu a sua história. Fico muito feliz de poder participar, Neia, Valdirene, e para mim realmente é uma honra hoje estar pedindo o voto dos meus queridos colegas para essa homenagem maravilhosa à dona Geralcina Della Coleta. Boa noite a todos. Reassume a presidência o vereador Rafael Nisato. Terminados os oradores, coloca a tribuna à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar exclusivamente sobre a matéria a ser votada e sem apartes, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Fabrício Ferro Moreira, líder do PSL. Dispenso. Dilmo Rezende de Carvalho, líder do PSD. Dispenso. Paulo Roberto Chioca, líder do PPS. Dispenso. Fábio Marcelo Peão, líder do PMDB. Dispenso. Gumercindo Starter Assola, líder do SD. Dispenso. Aldo Roberto de Stefano, líder do PSB. Dispenso. Não havendo líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única, projeto de lei de número 012/2015, autoria do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo, dispõe sobre denominação de Francisco Rodrigues da Silva a um bem público no município de José Bonifácio. Aldo Stefano. Sim. Cássio Galo. Sim. Gumercindo Assola. Sim. José Faquim. Sim. Paulo Chioca. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Fábio Peão, sim. Dilmo Rezende. Sim. Votado, o projeto foi aprovado com 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, projeto de lei de número 013/2015, autoria dos vereadores Fabrício Ferro Moreira e Rafael Claudemiro Nisato, dispõe sobre denominação de Geralcina Melchior Della Coleta, a futura área de lazer no bairro Santa Maria. Aldo Stefano. Sim. Cássio Galo. Sim. Gumercindo Assola. Sim. José Faquim. Sim. Paulo Chioca. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Fábio Peão, sim. Dilmo Rezende. Sim. Votado.
O projeto foi aprovado com 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, requerimento de número 014/2015, autoria dos vereadores Aldo Roberto de Stéfano e Cássio Elmo Gonçalves Galo, que solicitaram a Vossa Excelência, ouvido o plenário, oficiar o senhor prefeito municipal solicitando informações no prazo legal. Aldo Stéfano. Sim. Cássio Galo. Sim. Gumercindo Assola. Sim. José Fachin. Sim. Paulo Chioca. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Fábio Peão, sim. Dilmo Rezende. Sim. Votado. O requerimento foi aprovado com 8 votos sim e nenhum voto contrário. Terminada a ordem do dia, passaremos às homenagens. Convido para adentrar ao plenário os familiares do senhor Francisco Rodrigues da Silva para receber das mãos do vereador Cássio Galo uma cópia do projeto de lei aprovado por este Poder Legislativo. Tá. Aí fodeu, hein? Uma salva de palmas. Parabéns. Tá? Entendeu, né? Eu já te entrego tudo junto, fica tranquilo. Convido agora para adentrar ao plenário os familiares da senhora Geralcina Melchior Della Coleta, para receberem das mãos dos vereadores Fabrício Ferro Moreira e Rafael Nisato uma cópia do projeto de lei aprovado por este Legislativo. Tira a foto lá, mano. Toda hora assumir a presidência aqui.
Os aplausos à família. Terminadas as homenagens, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos e com a parte de 1 minuto, o vereador Paulo Choca. Paulo Sérgio Puxa. Colegas vereadores, colegas funcionários dessa casa, público presente, internautas, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, boa noite a todos. Estou usando essa tribuna hoje para falar de um convite até que está aqui para os vereadores, do 27º Campeonato Paulista de Karatê do Tradicional. É o segundo principal campeonato estadual de Karatê, que vai acontecer no dia 13 de junho de 2015, a partir das 10 horas, no Ginásio de Esporte. E aproveitando, conversando hoje com o prefeito por telefone, fiz um pedido para que ele reformasse, ou seja, uma melhoria, né, no nosso ginásio, uma vez que vai estar vindo muitas pessoas do estado todo para esse campeonato, de tanta importância, que depois também vê os jogos de inverno, e ele me prometeu que vai fazer as melhorias, porque até existe uma exigência do bombeiro para estar colocando idômetro, então vai estar entrando em reforma, e eu acredito que até lá o ginásio vai estar bonito aí para estar recebendo esse pessoal do Karatê. Venho defendendo um projeto, junto com os colegas vereadores, da abertura da Marginal Miguel Brandão, que liga Ademar de Barros, Antônio Noato, e junto o prolongamento da 30 de novembro. Hoje eu tive uma resposta do topógrafo, né, que faz a locação onde vai passar a rua, conversando com o setor competente, então amanhã vai estar abrindo essa rua, para depois estar buscando aí recursos para as melhorias para a infraestrutura. Então, convidar as pessoas que doaram os pedaços de terrenos lá para que pudesse passar essa rua, que amanhã, na parte da manhã, as máquinas vão estar lá fazendo essa abertura. E deixar desde já agradecer aos vereadores que tanto me ajudou também nesse projeto que eu encabecei. Dia 31/5, domingo próximo, é a festa do porco na barraca do Bananal. Ingressos estão à venda nas empresas Elétrica Tofolete, Ramaco e Cerealista São Francisco. E também vai ter entregue ingresso no local a R$20, é um almoço considerado até barato, e ao pessoal da igreja do Bananal que está proporcionando esse almoço. Então fica aqui o convite a todos que quiserem participar e saborear um porco na brasa no bairro do Bananal. No momento é só, boa noite a todos, uma boa semana. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador José Fachin. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite a todos. Eu gostaria aqui de parabenizar os autores desses projetos de denominação, do senhor Francisco Rodrigues da Silva, do qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo, uma pessoa, um agricultor bem-sucedido, trabalhador, isso aí eu tive conhecimento, e que também fez a história do José Bonifácio. Então, portanto, são pessoas que deixaram sua marca. Portanto, eu acredito que, com certeza, é merecedor dessa homenagem. E da dona Geralcina Melchior Della Coleta. Esta eu conheci desde solteira, quando ela morava lá no meu bairro. Conheci toda a sua família,
Seu pai até jogou futebol conosco lá, e eu estava começando e ele já era um pouco veterano, mas nós jogamos junto, no bairro do Matão. Eles moravam entre o Matão e a Barra Grande. Ali, muitos falavam, pertence ao Matão, outros pertence à Barra Grande. Mas então eles moraram por aí por muitos anos e que a gente conheceu muito bem a dona Geralcina, toda a sua família. É uma pessoa que estava sempre pronto para tudo. É uma pessoa que ela fez a diferença ali no bairro da Santa Maria. As meninas dela sabem que nós sabemos disso aí. Ela, em tudo que era convocada ou era acionada para ajudar, ela estava sempre pronta e disposta. Então, portanto, nada melhor, viu, vereador Fabrício e o Rafinha, que fizeram este projeto de lei, denominando ali a futura área de lazer do bairro da Santa Maria, com o nome da dona Geralcina. Então, eu acho que veio a calhar certinho. Onde ela morou, ficou uma boa parte da sua vida residindo ali. Então, portanto, merecidamente, os dois projetos de lei. Bom, eu quero falar aqui da minha indicação. É o seguinte, após a CPFL deixar de dar a manutenção na iluminação pública de José Bonifácio, e também em muitas outras cidades também, né? O número de lâmpadas apagadas foram aumentando a cada vez mais e que ficou numa situação preocupante. E que, na semana passada, eu estive no rádio, foi o dia de eu ir fazer o programa, foram cerca de 25 ligações de ouvintes, de moradores de José Bonifácio. 20 delas foram reclamando de lâmpadas apagadas. Então, eu resolvi fazer por escrito, através de uma indicação de número 069/2015, onde a gente indica para o seu prefeito, isso aí se for legal, se for possível, porque às vezes a gente reivindica, cobra uma coisa que o prefeito também gostaria de fazer, mas às vezes não é possível. Para que ele entre em contato com a CPFL e para que seja feita uma parceria para que a prefeitura compre as lâmpadas e a CPFL entre com a mão de obra. Talvez isso aí poderá ser ilegal, não sei, isso aí é o jurídico que vai ver, mas nós, quando fazemos uma indicação, a gente vai lá cobrar e ver em que pé que está e tal. Não adianta só fazer aqui por escrito e engavetar. Quando eu digo que eu faço minhas indicações, eu cobro mais lá, não é aqui. Aqui, às vezes, teve vez até de eu fazer indicação e nem usar a tribuna. Mas eu levava a indicação, ia mostrar para os setores a importância daquela indicação, o quanto ela era bom para a população. Então, portanto, a gente, na justificativa, a gente, aqui eu coloquei, a reclamação por parte dos munícipes é grande e cada dia que passa o número de lâmpadas queimadas aumentam. E com isso a segurança em nossa cidade fica cada vez mais comprometida, causando preocupação à população. Então, portanto, quem sabe, se for possível, da prefeitura fazer isso aí, porque aí vai minimizar um pouco o problema da população. Nesse dia em que eu estive no rádio, na semana passada, na terça-feira, teve um que até falou que ele tem um lanchinho lá na Avenida Antônio Noato, e quando escurece ele tem que ir embora, porque justamente onde fica ali, instalado o lanche dele na calçada ali, a lâmpada está apagada. Então, ele tem até receio e medo de ficar ali até mais tarde da noite. Então, portanto, nós vamos checar isso aqui, ver a possibilidade para que a prefeitura faça essa parceria. Não é com isso que, se a prefeitura fizer isso, vai dar o que entender que ela assumiu essa iluminação. Sabemos que a prefeitura, ela moveu uma ação contra a CPFL para que ela não seja responsável por isso aí. E muitas centenas de municípios também fizeram. Está ali naquela pendência de ser dado o ganho de causa para as prefeituras ou não. Então, mas isso aí não quer dizer que a prefeitura está assumindo, mas sim olhando a parte da população, que quem sofre com isso
é o povo. Então, portanto, nós, vereadores, e o prefeito, eu tenho certeza que quer fazer o melhor para a nossa cidade, porque foi para isso que nós fomos eleitos. É o que eu tinha a dizer, meu obrigado e boa noite a todos. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Cássio Galo. Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos os vereadores por terem aprovado o nosso projeto de lei, denominando um bem público o senhor Francisco Rodrigues da Silva. Muito obrigado pelo apoio. Gostaria também de lembrar aqui à prefeitura que a gente vem recebendo reclamação, a gente sempre está ali no velório, e há alguns meses atrás, se eu não me engano, fevereiro, houve um vendaval, um temporal aqui em José Bonifácio, e caiu um poste lá que fica na frente do velório. E ficaram de colocar um novo, né, substituí-lo, e apenas jogaram concreto lá, taparam o buraco que ficou, e até hoje não fizeram nada. E sempre que a gente vai ali em algum velório, alguém lembra, alguém reclama. Então, gostaria de deixar aqui essa cobrança à Prefeitura Municipal, à assessoria do prefeito, para que dê uma atenção especial para esse poste lá, para essa luminária que fica em frente ao velório municipal. Também gostaria de tornar público, já que se tornou público aqui no jornal A Folha de José Bonifácio, onde o Ministério Público concedeu uma liminar, aliás, o Ministério Público pediu uma liminar a um juiz, né, da nossa vara aqui, da nossa comarca, e ele concedeu essa liminar contra a Célico e o Estado de São Paulo. Então, não sei se o pessoal lembra, em 2013 nós fizemos um abaixo-assinado de 1.533 assinaturas com os usuários da Célico, por várias e várias reclamações, superlotação, ônibus em mau estado de conservação, ônibus que quebra muito, ausência de cobrador, superlotação, várias e várias reclamações que há décadas, né, mais de 3 décadas aí, o pessoal vem reclamando. Fizemos aqui nessa Câmara Municipal uma moção de repúdio contra a Célico. Em seguida, a Câmara Municipal fez uma denúncia ao Ministério Público, que promoveu uma ação civil pública pela primeira vez na história de todas essas reclamações, de todos os episódios que tiveram contra a Célico, moveu uma ação civil pública contra a Célico e o Estado de São Paulo, a Artesp. E agora, o juiz concedeu essa liminar contra a Célico e o Estado de São Paulo, obrigando a Célico, em 30 dias, a não transportar passageiros em números superior à capacidade dos seus veículos, sob pena de multa de R$20 mil por ocorrência. E também obriga o Estado de São Paulo, através da Artesp, a realizarem processo licitatório das linhas rodoviárias ou suburbanas de ônibus que ligam o município de José Bonifácio e São José do Rio Preto, num prazo máximo de 6 meses. Então, o Estado ainda pode até tentar derrubar essa liminar, mas acredito que seja difícil, porque a Célico já tentou e não conseguiu. Então, provavelmente eles vão ter que cumprir essa ordem judicial e fazer uma nova licitação, que também a própria Célico pode estar concorrendo. Mas a gente espera que ela não ganhe, porque o tanto de reclamação que tem dessa empresa, o descaso que ela tem com seus usuários, é muito grande e está mais do que provado que ela presta um péssimo serviço ao usuário que viaja para São José do Rio Preto. Então, quero dizer que nós estamos aí lutando, correndo atrás e tentando fazer com que melhore esse serviço para a população de José Bonifácio e para toda a nossa região. E agora está na mão da Justiça aí, e a gente espera que isso se torne realidade e que entre uma empresa
que ganhe essa concessão de uso da rodovia aqui, que é de responsabilidade do Estado, uma empresa decente e que preste um serviço de qualidade aos nossos cidadãos. Com relação à CPFL, a iluminação pública, está uma novela, né, essa questão aí. A ANEEL, Agência Nacional de Eletricidade, baixou uma resolução passando para os municípios a obrigação de cuidar da iluminação pública, dos postes, das trocas de lâmpadas, da manutenção da iluminação pública. E isso era para ter sido em 2014, aí os municípios conseguiram prorrogar para 2015, e a nossa prefeitura não se planejou para assumir esse serviço. Agora nós estamos aí há quase 5 meses completos do ano, estamos no final de maio, e as lâmpadas estão apagando. O cidadão liga lá na prefeitura, a prefeitura fala que é responsabilidade da CPFL. Liga na CPFL, ela fala que é responsabilidade da prefeitura. E fica nesse lenga-lenga e as lâmpadas estão queimando. Nós aprovamos aqui, o ano passado, um projeto do Executivo, da Prefeitura, autorizando a Prefeitura a assumir esse serviço. A Prefeitura não se preocupou em comprar um caminhão adequado, em contratar eletricista, em fazer licitação para comprar as lâmpadas, para se trocar, e entrou com uma ação também contra a União para ver se não assume esse serviço. Até essa ação de entrar para não assumir, eu até concordo, mas a população não pode ficar no escuro. Ontem eu e o vereador Aldo demos uma volta na cidade, fomos aqui na Santa Maria, no centro, no Primavera, no Cacetari, lá na Avenida Leonel Pereira, na 43, tem muitas lâmpadas queimadas, e realmente está causando uma insegurança nesses bairros que tem problema de drogas, enfim, de tráfico, está um perigo danado. E a gente percebe que está sendo muito lento, né? Nós estamos chegando no meio do ano ainda e não se resolveu isso. E a população realmente está ficando escuro. E já está virando isso aqui caso de Ministério Público também. Eles vão ter que tomar uma atitude, porque vai esperar uma ação da Prefeitura contra a ANEEL. Até essa ação acontecer, como é que nós vamos ficar? Um fica jogando para o outro. Então, a gente precisa cobrar da Prefeitura essa semana uma atitude imediata com relação a isso, que ela contrate. Nós aprovamos aqui, há 15 dias atrás, R$400 mil destinado à iluminação pública, e a gente não vê nenhuma atitude tomada nesse sentido. Então, se eles não forem tomar nenhuma atitude essa semana, ou der uma resposta para nós, eu acredito que essa Câmara tenha que acionar o Ministério Público para ver se ele se anda, porque é só obrigando mesmo para ver se toma uma atitude. É só na pressão, é só na força, pelo jeito que essa administração faz alguma coisa em benefício ao cidadão. E isso já está virando uma novela. A gente precisa realmente cobrar aí do poder público uma atitude imediata, que seja essa indicação do vereador José hoje, que seja contratar uma empresa terceirizada, ou que seja eles mesmos arrumarem, mas que se tome uma atitude imediata com relação a isso, porque está ficando insustentável. Quem andar em José Bonifácio durante a noite pode observar, a cada 1 ou 2 quarteirões, no mínimo 1 ou 2 lâmpadas de poste apagadas. Pode andar, que vocês vão ver que tem muita, mas muita lâmpada apagada. Então fica aqui, mais uma vez, a cobrança desse vereador com relação a essa novela da iluminação pública. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a par de 1 minuto, o vereador Aldo de Stefano. Já que o vereador Cássio citou a respeito da iluminação pública, ontem nós estivemos dando uma volta mesmo na cidade, mas é muito poste com a lâmpada queimada. Quando o vereador Fábio disse aqui na outra sessão que na Avenida 43 era 78 lâmpadas, se eu não me engano, mais ou menos em torno disso, eu falei, não é um absurdo, não é possível. E nós passamos lá. Eu acredito que é daí para mais. Na Avenida Leonel Guilherme, deve ter mais de 78 lâmpadas queimadas.
aqui em frente à Câmara tem 3 postes de iluminação apagada, em frente à estação rodoviária, em frente à BAN, na Santa Maria, vimos várias, é muito. Hoje nós retiramos na Câmara, na Secretaria, não vou falar a respeito, porque eu quero ler com todo carinho para ver. Nós entramos com um requerimento, o requerimento 011-2015, assinado pelo vereador Cássio também, em que nós pedimos esclarecimentos por que a Prefeitura não assumiu, e vários esclarecimentos a respeito da CPFL, da ANEEL. Nós já retiramos na Secretaria da Câmara, foi respondido pela Prefeitura, mas eu prefiro para a próxima sessão falar a respeito, para tomar uma ciência total da resposta. E também retiramos a resposta ao requerimento 010-2015, que esse é de minha autoria, em que eu peço esclarecimentos, principalmente dos motivos de tanto demora das reformas, ou melhor, das obras do prolongamento da Avenida Monsenhor, da Avenida Manuel Rodrigues Santana e também da Avenida do IP. Esse requerimento também, a resposta chegou, e na próxima sessão a gente vai falar a respeito. A questão da CPFL, também, o senhor José hoje faz uma indicação muito pertinente a respeito. Eu já havia comentado mais ou menos alguma coisa a respeito na tribuna, que a Prefeitura de Rio Preto se adiantou a situação e ela fez um acordo com a CPFL, de 6 meses a CPFL continuar prestando serviço, e é o que está ocorrendo em São José do Rio Preto. Então, foi feito o acordo, a Prefeitura de Rio Preto procurou, provavelmente, a CPFL, e a CPFL tem feito serviço. A Prefeitura, existe um telefone, a pessoa liga para a Prefeitura encaminha para a CPFL, até que essa questão passa a se resolva de uma vez. A lei fala que, atualmente, é a Prefeitura Municipal que tem que prestar o serviço. A Câmara dos Deputados, inclusive, o vereador Cássio citou, ela já votou para que a lei seja revista, mas, por enquanto, parou na Câmara dos Deputados. Então, no momento, é a Prefeitura Municipal que tem que prestar o serviço. Vereador José Fachin pede uma parte, a parte concedida. Obrigado pela parte, senhor vereador. Eu sempre gosto de respeitar a hierarquia da coisa. Então, eu gostaria que, através do senhor presidente, nós reuníssemos com o prefeito, os demais vereadores, nós todos, para definir, para que marcasse uma data para o doutor Luiz Antônio, da CPFL, vir aqui a José Bonifácio, que é sempre uma pessoa que sempre nos atendeu muito bem, e que a gente poderia até ter essa conversa com ele, e fazer um acordo semelhante a esse de Rio Preto, enfim, fazer algo que possa resolver, em parte, esse problema grave que está aqui em José Bonifácio. Como eu disse, o prefeito não tem culpa. A CPFL também foi designada para que essa prefeitura assumisse. Então, mas quem sofre com isso é a população. Então, vamos batalhar nisso, né, vereador Dilma? Eu agradeço suas palavras, senhor José, mas eu discordo um pouquinho na última frase que o senhor usou. O prefeito não tem culpa. Eu acho que ele tem culpa. Ou os seus assessores deveriam ter mais eficiência naquilo que são destinados a fazer. Talvez o próprio prefeito, eu acredito que os assessores estão lá para prestar serviço, mas nós estamos com 6 meses do ano, e há 6 meses todas as lâmpadas que estão queimadas, a não ser nas vias públicas que a prefeitura tem que fazer o serviço, as lâmpadas queimadas não são. Então, alguém, se não é o prefeito, alguém que responde por esse departamento, deveria dar um maior esclarecimento à população. Porque o que nós não podemos é ficar aí 6 meses à deriva, as lâmpadas queimadas. Inclusive, hoje, o Fábio, que trabalha nos Correios, me procurou mais uma vez, eu tenho dado a mesma resposta, nós estamos cobrando, nós estamos falando. Ele falou, Aldo, ele anda muito por aí, ele trabalha nos Correios, a reclamação é enorme, é muita lâmpada queimada. Nós tivemos também ontem, citando lá no Primavera, e passamos ali na sorveteria Primavera, esse é o nome, né? Na sorveteria, na esquina no Primavera, e nós estávamos dando horário nas lâmpadas, a menina da sorveteria apagou as lâmpadas. A hora que ela apagou as lâmpadas da sorveteria, aquilo virou um breu, porque era a lâmpada da sorveteria que está servindo, se não me engano é a Adriana que ela chama. Então, a lâmpada da sorveteria que está clareando ali o espaço, porque em volta da sorveteria tem 4 ou 5 lâmpadas queimadas. E
Segundo um funcionário que trabalha no setor de iluminação, que presta serviço nesse setor, diz que a prefeitura ainda está licitando a compra de lâmpadas, então, quer dizer, a coisa vai longe. Eu acho que a prefeitura poderia estar fazendo o serviço, poderia ter feito um boletim de preservação de direito, e o que ela gastou, ou que tivesse gastado até o momento, ela cobrasse a CPFL, se depois for de direito a CPFL pagar. Nós tivemos, lá nesse final de semana, dia 23, inclusive participando da 5ª Conferência Municipal de Saúde José Bonifácio, inclusive o seu Antônio Diniz está presente, estava lá presente também, ele que, se não me engano, faz parte, hoje, atualmente, é membro do Conselho Municipal do Idoso, e grande participação dos profissionais da saúde de José Bonifácio, de outras áreas também, enfim, vários munícipes ali presentes, discutindo os problemas de saúde. O tema principal é saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas, direito do povo. E foram criados vários grupos depois, debatendo esses assuntos, as ideias debatidas, as sugestões. É um conselho municipal, depois isso vai para um conselho estadual e o conselho vai ter uma reunião do Conselho Federal. Eu achei muito proveitoso, foi a primeira que eu participei na área da saúde, e a gente, ali, rapidamente conversando, também vimos que vários problemas que são pertinentes à área, dá para se resolver aqui mesmo no município. Então, eu achei muito interessante a reunião, muito proveitosa. Nós estivemos presentes, o vereador também, Cássio, também eu vi presente, depois o vereador Fabrício estava lá também. Achei muito interessante e muito participativa, porque existia ali, acho que ali devia ter mais ou menos umas 150 pessoas participando. O vereador Cássio Galo pede a parte concedida. Obrigado pela parte. Realmente foi uma conferência belíssima, com muita participação, principalmente funcionário público. Infelizmente, poucos usuários do SUS, mas que foi um grande fórum de democracia, essa conferência, que agora vai para a estadual e depois para a nacional, levando as ideias dos municípios para o Ministério da Saúde e para o governo federal. Quero aproveitar esse espaço e também agradecer e informar que no dia 28 de maio, às 13 horas, vai ter a primeira conferência municipal dos direitos da pessoa idosa, ao qual o nosso amigo Antônio Diniz faz parte do Conselho Municipal dos Idosos, e acredito que nós devemos participar também e dar o apoio, dar o incentivo para esse grande tema, que é o protagonismo e empoderamento da pessoa idosa, por um Brasil de todas as idades. Muito obrigado. Obrigado, suas palavras, de completar essas informações a respeito dessa conferência que houve José Bonifácio. Ficamos muito felizes com a liminar que o Ministério Público concedeu contra a empresa Cérico, né, determinando aí que o Estado de São Paulo promova dentro de 6 meses, abra uma licitação ou um processo licitatório para que outras empresas concorram juntamente. A Cérico pode até concorrer, tomara a Deus que não venha ganhar, mas pode concorrer, que o Estado de São Paulo, dentro de 6 meses, tem que abrir uma licitação para que outra empresa possa também concorrer nas linhas que a Cérico presta serviço em José Bonifácio. Porque é uma vergonha, na própria, ontem o jornal também, a cidade noticiou, há 19 anos a empresa Cérico faz e desfaz em nossa cidade e achava que estava por cima, no linguajar popular, por cima da carne seca. Agora o bicho pegou, a empresa, a Artesp, que cuida das linhas aqui de José Bonifácio e da região, ela tem que fiscalizar a Cérico para ver a qualidade do serviço, e o Estado de São Paulo, sobre multa, tem multa de 20 mil por ocorrência, se a Cérico for notificada, e o Estado de São Paulo também tem multa se dentro de 6 meses não abrir uma licitação. É evidente que provavelmente a empresa Cérico vai querer tentar derrubar essa liminar, eu acho difícil, porque houve moção de repúdio nessa Casa de Leis, inclusive, que fica uma lembrança, na época, a Câmara aprovou por unanimidade a moção de repúdio, depois fizemos a coleta de mais de 1.533 assinaturas, e no primeiro instante, quando foi levar lá no fórum, o vereador Dilma também estava presente, o jornalista Ayrton Santiago, eu, o vereador Cássio, e nós fomos dando
acompanhando o caso, depois estivemos lá com o promotor. Em Neves Paulista, uma senhora teve que descer do ônibus no meio do caminho, porque estava sem a carteirinha, uma senhora de idade. Hoje tem um outro processo contra aquela empresa. Então, o Ministério Público está fazendo justiça, e tomara a Deus que outra empresa possa concorrer, que abra essa licitação, porque, infelizmente, a Cérvico já teve tempo mais do que suficiente para demonstrar que tem qualidade, deveria ter qualidade. E, se ela continuar, que ela melhore a qualidade de serviço prestado à nossa população. Meu tempo está se esgotando. Na próxima sessão, a gente fala dos requerimentos que nós recebemos resposta e mais alguma informação. Muito obrigado e uma boa noite. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos e com a parte de 1 minuto, o vereador Fabrício Ferro. Senhor presidente, novamente, nobres colegas vereadores, ao público presente, agradecer a todos os vereadores por ter assim, votado aí o nosso projeto de lei de nominação da dona Geralcina aí, que também ela é madrinha do nosso funcionário aqui, Francisco, que toma conta da filmagem nossa aqui, que é madrinha dele também. Obrigado. Como nós estamos hoje debatendo mais o assunto da CPFL, né, senhores vereadores? No dia 18 de novembro de 2014, eu fiz uma indicação pedindo para que a CPFL fizesse a troca de 8 postes de madeira localizados na rua Armando Reino, no bairro da Santa Maria. Tá bom, fiz a indicação. No dia 10 de março de 2015, protocolei um ofício na CPFL para fazer a troca desses 8 postes de madeira que estão em péssimas condições de uso. Postes antigos, com cupim, trazendo sérios riscos para a população. Até hoje, nada foi feito. Em março, abril, maio, estamos indo para junho, quase aí, bem dizer, 3 meses. E a CPFL não fez o serviço. Seu Zé, o senhor deu uma boa ideia de fazer essa reunião com o senhor Luiz Antônio, na qual eu faço questão de mostrar esse documento a ele. Porque a CPFL não está cumprindo com a obrigação. Tem produtores rurais de nossa cidade, vou dar um exemplo, no bairro do Monte Alegre, um cidadão pagou R$70 mil para fazer a ligação de uma nova rede, e faz 6 meses que a CPFL não fez a ligação. 6 meses não fez a ligação. É um absurdo uma coisa dessa. Vereador Aldo Steff pede uma parte, a parte concedida. Obrigado. Só para elucidar mais um pouco o que o senhor está dizendo, próximo à minha residência ali na Antônio Catelã, ali que passa beirando o ginásio de esportes, há mais ou menos 60, 90 dias, um caminhão boiadeiro, se não me engano, foi dar um ré, ali na José Veiga, se não me engano, com o Antônio Catelã. Ele bateu e derrubou um poste, ficou lá mais 7, 8 horas sem iluminação. A CPFL foi, ela pôs um escoramento no poste, travou, o poste está pendurado, faz mais ou menos 60, 90 dias, está lá do mesmo jeito, entortando, correndo o risco de cair e e deixar várias e várias residências sem iluminação. Faz mais de 60 dias que houve aquele acidente, eles foram lá, puseram as escoras, e aquilo lá está até hoje do mesmo jeito. É uma vergonha. Eu acho que a prefeitura ou nós, essa Casa de Leis, tem que mover um processo ou alguma coisa. Acionar o Ministério Público. Obrigado. Obrigado, vereador, pela parte. Não só isso. Tem produtores rurais, vou dar exemplo ali perto do Corgo Fundo, do senhor Rodrigues, que fez um poço na cabeceira do seu sítio, que faz mais ou menos 4 meses que a CPFL não foi fazer a ligação de energia. Sabe o que tem que fazer, senhores vereadores? Fazer a moção de repúdio contra a CPFL e também fazer a mesma coisa da Cérvico. Pôr no Ministério Público para tomar as devidas providências. Como é que deixa uma situação dessa, mais de 3 meses aí, a troca dos postes não foi feita, ligação de energia que pessoas pagaram um absurdo, que não foram terminar o serviço, que está tudo certo.
O produtor rural tem 3 granjas, que está perigoso ter uma pane elétrica e morrer mais aí de 100 mil frangos. Vereador Cássio Galo pede uma parte, a parte concedida. Obrigado pela parte. Eu gostaria de dar um apoio à sua colocação com relação a fazer uma moção de repúdio contra a CPFL e contra a Prefeitura, pelo descaso que está a iluminação pública em José Bonifácio. Porque hoje a obrigação é da Prefeitura. A CPFL também não entregou em condições adequadas. Então está uma baderna. Nós precisamos realmente fazer alguma coisa aqui, porque nós representamos a população de José Bonifácio. E a maneira que nós temos mais adequada nesse momento é fazer uma moção de repúdio, encaminhar fotografias, abaixo-assinados e para o Ministério Público, para ver se a Justiça obrigue eles a resolver essas questões do nosso município. Eu acredito que nós devemos fazer isso sim, e vamos nos unir nesse sentido em prol da nossa população. Obrigado, vereador, pela parte. Com certeza vai ter que fazer isso, fazer do mesmo jeito que nós fez contra a Célico, que hoje está tomando as devidas providências. O vereador Cássio falou do encontro do Conselho Municipal do Direito do Idoso, vai ser dia 28, seu Diniz, estaremos lá presentes, se Deus quiser. Convido a todos os vereadores a participar. Compareçam, senhores vereadores, compareçam, que é uma coisa muito importante, no dia 30 de maio de 2015, que é o primeiro encontro de condutores de ambulância, que será realizado aqui nessa Câmara Municipal, para defender a nova categoria, que é condutores de ambulância. Foi aprovada uma lei federal, que agora tem a categoria de condutores de ambulância. Então, os funcionários da Prefeitura, funcionários das outras regiões vão estar presentes, e precisamos do apoio de vocês, porque o projeto tem que passar também aqui pela Câmara dos Vereadores. Vai ser dia 30 de maio, às 8 horas da manhã. Parabenizar o senhor Claudemir e o senhor João Coelho, na qual levantou essa bandeira e conseguiu aí trazer essa reunião aqui na nossa cidade. Fica aqui o convite para todos os vereadores, tá intimado para vir aqui prestigiar esse evento. Tocando no assunto de cemitério, hoje aqui também nessa tribuna, na qual eu fui ver a situação do nosso cemitério municipal. E vimos que a situação está crítica. Por quê? Não vai mais do que 1 ano para encher o nosso cemitério municipal. Então está chegando uma situação que o ano que vem vai acontecer a mesma coisa que a CPFL, que está esse caos todo, negócio de lâmpada queimada aí. A Prefeitura já tinha que ter organizado um novo terreno, já para fazer aí o novo cemitério municipal. Porque nós estamos com um prazo muito curto aí para correr atrás. Porque se nós for fazer outra área, trocar o nosso cemitério municipal, é uma burocracia muito grande pela CETESB, porque a CETESB não autoriza o cemitério em qualquer lugar. Quando o cemitério é localizado igual o nosso aqui na Avenida Saudade, se a Prefeitura vai adquirir um terreno do lado do cemitério, a CETESB libera mais fácil, porque o cemitério já está localizado ali e não tem problema nenhum. Então, na qual eu conversei com alguns funcionários, algumas pessoas que estavam lá, e na qual nós fizemos alguns cálculos que não vai mais do que 1 ano. Vereador Aldo Steff pede uma parte. Obrigado. Nós, no ano passado, se não me engano, no início do ano, tivemos uma reunião, vários vereadores estavam presentes, a Prefeitura esteve presente, um dos proprietários de um dos terrenos lá, anexo ao cemitério, e por pouca coisa, naquela reunião, a Prefeitura, é lógico, algum vereador tinha uma opinião, algum outro diferente, né? Mas por pouca coisa a Prefeitura deixou de fazer um acordo com o proprietário e adquirir aquele imóvel. Eu acho que a Prefeitura perdeu um grande espaço ali, anexo ao cemitério, porque vai ter que se construir um novo cemitério, aquela área lá, pelo menos eu acredito, por uns 5, 6 anos, daria para suportar, pelo menos 5, 6 anos, não adquiriu aquela área, o proprietário que construiu, acho que depois já tem uma caixa d'água lá, mas eu acho que ainda dá tempo de procurar o proprietário, tentar fazer uma permuta por outro lote, porque a Prefeitura vai ter que gastar muito para fazer um novo cemitério. E nós não estamos, no momento, em condições de gastar, mas vai ter que fazer. Muito obrigado.
Vereador Cássio Galo pede uma parte, a parte concedida. Gostaria de reforçar o que Vossa Excelência disse, dizer que está mais preocupante então. Semana passada eu havia comentado esse assunto e não sabia que o prazo estava tão curto assim. E nós devemos então aproveitar a audiência pública que nós vamos ter dia 28 de maio, próximo agora, para discutir a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e tentar colocar no orçamento a compra de um terreno novo para o cemitério. Porque já que a administração pública, o Poder Executivo, não está se preocupando, alguém tem que se preocupar. E nós estamos levantando essa bandeira. Acredito que a Câmara Municipal tem que tomar uma atitude com relação a isso, tem que fazer esse apontamento ao Poder Executivo, para que ele faça um planejamento para se ter um cemitério, um novo cemitério, porque o nosso já está chegando ao fim. Muito obrigado. Vereador José Fachin pede uma parte. A parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. Eu não sei se é de conhecimento de todos vocês, mas aquele muro do cemitério ele está errado ali. Ele tem que entrar 15 metros para dentro. O DR não aceita sepultar ninguém 15 metros do muro para dentro. Com certeza absoluta. Eu estive presente na época do Dr. Pedro, junto com o Rubim Serozzi e o próprio Dr. Pedro. E o pessoal do DR. O Zé Roberto ainda falou assim, nós vamos ficar de olho. Se sepultar alguém aqui, vai arrancar. Então, já tem que descontar esses 15 metros. Porque o muro vai ter que ser demolido ali e fazer mais para baixo. Que foi feito no ano, acho que 2005, 2006, naquela época daquele outro prefeito, lá antes do Dr. Pedro. Então, com certeza, ali, aquele local não pode ser sepultado ninguém. Eu tenho esse conhecimento absoluto. Obrigado. Gostaria de pedir uma parte. Seu Zé, o senhor falando isso reforça ainda mais a minha opinião, que naquela reunião eu tinha e deixei ela clara, que eu até acredito que o empresário, dono do lote vizinho do cemitério, ele pediu um pouco, um pouco a mais do que valia. Porém, por ser uma questão de interesse público, eu achava, minha opinião, por ser de interesse público, hoje eu acredito que a prefeitura gastaria muito mais em fazer outro cemitério do que trocar, por exemplo, ele queria 3 lotes lá no Distrito Industrial, que é para quê? Para incentivar o comércio, o Distrito Industrial, para trazer emprego, e ele ia fazer isso. E nós vamos doar esses lotes de graça. E aquela área ia acabar vindo para a Prefeitura Municipal, não de graça, porque seria trocada, mas com lotes que serão doados de graça. Então, perdemos uma grande oportunidade naquele momento de fazer um bom negócio para o nosso município. Essa é a minha modesta opinião. Obrigado, vereadores, pelas partes, essas conclusões aí. Mais uma coisa ainda. Está tendo muito vândalo de dia no cemitério, atrapalhando os funcionários, até ameaçando os funcionários da prefeitura no cemitério municipal. Então já passou da hora a prefeitura aí, os funcionários acionam a polícia militar, mas a polícia militar não faz nada, estão cansados de chamar a polícia não faz nada e os vândalos estão indo para lá. São cerca de 10 pessoas que vão para lá, que ficam quebrando túmulos, fazendo um regaço no cemitério municipal, na qual os funcionários contou para mim. Então eu acho que nós precisa notificar o senhor delegado ou o comandante aí que dá uma força melhor pelos funcionários. De dia está assim, imagina de noite, né? Vereador Cássio Galo pede uma parte. A parte concedida. Com relação ao cemitério também, o vereador Aldo fez uma indicação para se colocar um segurança lá, para cuidar disso. Gostaria de saber da Vossa Excelência, que foi ao cemitério essa semana, se já retiraram aquela placa de passar o ponto, de passar o túmulo, né, tentar vender túmulo aqui em José Bonifácio, que foi uma vergonha para o nosso município ter uma placa daquela lá. Gostaria de saber se já retiraram aquela placa. Senhor vereador, eu estive no velório municipal, mas eu não fui lá ver se foi retirado essa placa. Mas com certeza, eu acho que foi porque no outro dia que eu falei aqui, foi um furdunço na prefeitura e parece que fizeram aí a retirada dessa placa. Funcionários estão passando por dificuldades também no cemitério municipal devido a esses vândalos. Então a prefeitura já passou da hora de fazer, aumentar o muro do cemitério, pôr algum vigilante, dar um apoio também àquele pessoal.
Vereador Zé Fachin pede uma parte, a parte concedida. Obrigado, vereador. Eu não costumo pedir duas partes para o mesmo pessoa que está o vereador que está na tribuna, mas me chamou a atenção aí. Sobre o segurança lá no cemitério, se o prefeito estiver descontente com o funcionário e ele quiser que ele pede a conta, então ele manda lá para o cemitério que ele vai pedir a conta, porque ninguém vai ficar lá de guarda no cemitério à noite. Isso aí é com certeza absoluta. Se ele estiver descontente com o funcionário, então ele vai designar ele para lá, e com certeza ele vai pedir a conta, porque ele não vai, com certeza. Obrigado, vereador, pela parte. Vamos entrar em outro assunto. Eu e o vereador Aldo, na qual foi uma briga do ano passado, nós conseguimos, Aldo, né, fazer o primeiro encontro de fanfarras aqui na cidade de José Bonifácio. Infelizmente, a organização do Junibone não pôs o encontro das fanfarras, na qual tem o custo zero para os municípios de José Bonifácio, custo zero. As cidades que vêm participar, na qual deu mais de 16 cidades no ano passado, não cobraram nada da prefeitura. A prefeitura só montou o palco, na qual nós prestigiou os vereadores, o senhor prefeito, a comunidade esteve presente, na qual foi um belo de um espetáculo das fanfarras municipais da nossa região, e esse ano não puseram no calendário. Isso é um absurdo, gente, uma coisa simples. Não vai fazer o desfile da cidade, não tem condições, mas vamos fazer o encontro das fanfarras. Se o ano passado deu certo, por que não pôs no calendário da comemoração dos 109 anos da nossa cidade? Será que nós vamos ter que ir lá amanhã e brigar de novo para pôr isso aí? Vereador Aldo Steff pede uma parte, a parte concedida. Obrigado mais uma vez. O senhor disse bem, ano passado nós fomos um dos grandes incentivadores para que se trouxesse essas bandas, essas fanfarras. O custo que se tem com elas é apenas alimentação para esse pessoal que vem de fora. E só para mostrar quando se tem vontade se faz, o Barana já tornou tradição o encontro de fanfarras. Não sei se foi aqui o 5º ou 6º encontro de fanfarras de Ubarana. Vem fanfarra até do estado do Mato Grosso se apresentar em Ubarana. Nós não vamos ter desfile. Foi dada a ideia o ano passado, vieram essas fanfarras, desfilaram em José Bonifácio, a população gostou. Eu tenho até hoje gravado o show que foi a apresentação de 2 ou 3 fanfarras de qualidade mesmo, bandas excelentes. Então, quer dizer, não podia fazer o encontro de fanfarras e bandas, desfilaria no domingo, porque eles não têm condições de vir no meio de semana, e com certeza seria de bom agrado para a população. Então, que o pessoal que está organizando a festa possa ver novamente isso. Obrigado. Obrigado, vereador, pelo apoio. Então, pedi aí um encarregado, o secretário da Cultura, que vê isso aí. Eu nem sei, talvez essa pessoa que está na cultura, acho que não entende de cultura. Se entendisse de cultura, não tinha errado novamente. Foi feito ano passado. Espera aí, foi feito, foi bom, deu muita gente. Vamos fazer de novo. Tem que esperar nós vir aqui na tribuna, descer o cacete para depois ir fazer. Amanhã estarei indo, se o Aldo quiser ir com nós, custo zero. Nós vamos conversar com o prefeito, com o encarregado lá para fazer. Falta, a partir de hoje, 29 dias para a colocação no tobogã da Cidade das Crianças. O secretário de Esporte prometeu que no dia do aniversário da cidade ia estar colocado. Então, só para lembrar o senhor secretário que falta 29 dias aí para a colocação desse equipamento na Cidade das Crianças. Se esse equipamento não for colocado, vai ter briga nessa tribuna aqui, ó. Porque é um descaso total de um implemento que foi adquirido, gratuito, que doaram para a prefeitura, colocar na Cidade das Crianças e até hoje não fizeram o serviço. Muito bem, nesse domingo tem José Bonifácio Esporte Clube contra Noroeste. Meu muito obrigado a todos e até a próxima sessão, se Deus quiser. Convido o vice-presidente Fabrício Ferro a ocupar a presidência para que eu possa usar a tribuna. Usar a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com uma parte de minuto, o vereador Rafael Nisato. Boa noite a todos novamente. Eu gostaria de deixar aqui um grande abraço ao meu amigo Paulo Sérgio Pucharelli, que está aqui presente. Sempre um prazer tê-lo aqui, Paulinho. Venha mais vezes. Tá? Um grande amigo, um irmão. Falar a respeito da semana passada, que eu acabei não usando a tribuna,
de duas indicações, uma feita com o vereador Fabrício Ferro Moreira, onde nós solicitamos ao senhor prefeito para construir uma canaleta de água na rua João Sauro, esquina com a Caetano Crestani, o mais breve possível. Eu acredito que essa canaleta não é tão difícil de ser construída e vai beneficiar realmente os moradores daquela localidade, que vem há muito tempo pedindo que seja implantada essa canaleta naquela localidade. E a questão do mau cheiro, que a semana passada o Fabrício falou e falou bastante a respeito, eu acredito que a gente precisava olhar com carinho para aquele mau cheiro. Eu estive lá na época das reclamações e sempre que tem oportunidade acabo dando uma passada e parando. Tem dia que é insuportável ficar ali. O cheiro realmente, o odor é muito forte, é complicadíssimo. Eu imagino as pessoas que moram naquele lugar, na hora do seu jantar, se depararem com aquele cheiro. Realmente a prefeitura precisava tomar providência, agilizar o serviço ali e resolver o problema daqueles moradores. Na rua João Saura, entre a sorveteria Primavera e até lá em cima, para cima um pouquinho da padaria, Pão Gostoso lá, se não me falha a memória, realmente é insuportável. Os moradores que ali residem realmente passam por maus bocados. A gente sabe que é um problema antigo, que essa administração acabou pegando um problema antigo, mas se essa administração falar que é um problema antigo, a outra falar que é um problema antigo, a outra falar que é um problema antigo, o problema vai ficar lá no colo dos moradores e não vai ser resolvido nunca. Nós temos que fazer. Se estamos aqui como administradores públicos, principalmente o cargo de prefeito, de executivo, a gente precisa, de alguma maneira, resolver os problemas, realmente os pontuais, os mais complicados. E eu acho que esse é um problema, realmente, que deve ser olhado com outros olhos, porque, afinal de contas, é desumano para as pessoas que ali residem ter que jantar, ter que almoçar, ou até mesmo ter que morar com o mau odor que exala ali do esgoto. Pedimos também, fizemos a solicitação, eu, o vereador Fabrício, o colega Dilmo, o colega Gumercino, onde pedimos a construção de uma canaleta ou galeria ali na Avenida Cidade Jardim, entre a rua Alameda dos Girassóis e o Largo Terra Nostra, que é aquele trevo que tem ali no Terra Nostra, o mais breve possível. Estive ali num dia de chuva e entrei na casa de uma moradora totalmente alagada. Eu não tive a oportunidade de olhar as outras casas, mas a casa dessa moradora realmente fica insuportável. Então, levei o Adélcio Basso lá, Luciano Mendonça, eles olharam, prometeram olhar com carinho e fazer, se não a galeria, pelo menos a canaleta, para pelo menos amenizar o problema, porque é insuportável. Em dia comum, beleza, mas o dia que chove, realmente alaga a casa daquele morador em específico que eu fui, eu acredito que algumas outras casas. Então, a gente precisa olhar com carinho, dizer novamente que essas indicações, na maioria, não são nossas, são pessoas que nos procuram, a gente vai, constata o problema e acaba tentando representar, dar voz a essas pessoas que nos procuram. Dizer que é pontual, que é preciso, que eu estive, que eu presenciei, e o Adélcio Basso foi comigo e prometeu que deverá estar tomando providências. O Fabrício mostrou também hoje aqui, já falou a respeito da nossa indicação, onde nós pedimos estudo no sentido de construir uma galeria lá na rua Santo Volpe, com Orlando Brandolese. Realmente é outro problema pontual, é o mesmo problema de outra indicação que eu fiz aqui no prolongamento da 15 de novembro, em frente ao Bar do Marcinho, que alaga muitas casas ali. Lá ainda eu acredito que não alaga, mas a enxurrada é muito forte. Aqui na frente do Bar do Marcinho, tem duas casas que acabam não alugando, ou sempre que aluga, assim que chove, o cara vaza. Então, o proprietário é muito prejudicado e a prefeitura precisava olhar esses pontos, esses casos pontuais e tentar resolver, na medida do possível. A gente acaba falando aqui, parece que é fácil, a gente sabe que não é, o dinheiro do orçamento é finito, mas tem algumas ações que precisam ser feitas. E essas, eu acredito, são ações realmente extremamente necessárias a serem feitas
pela nossa cidade. Outro caso que hoje foi falado aqui, e com certeza gerou bastante discussão, foi a respeito da iluminação pública. Eu parabenizo desde já o seu Zé Faquim pela indicação, dizer que realmente, seu Zé, é o que eu penso, era o que precisava ser feito. Fui na rádio várias vezes e falei, não falei a respeito da CPFL, mas falei a respeito de uma empresa, de que se contratasse uma empresa e que ela pudesse resolver os problemas todos que estão na cidade, a prefeitura pagasse e depois até entrasse, se tivesse e ganhasse lá na frente, a ação entrasse contra a CPFL para ser reembolsada. Mas, segundo o senhor prefeito, ela não pode fazer isso, porque ela ainda não assumiu. Ela poderia ter feito se ela tivesse assumido a responsabilidade. Ela poderia contratar uma empresa. Agora, com questão a CPFL, eu já não sei, porque ela dava a manutenção, e aí eu não consigo falar precisamente para o senhor se pode ou não pode, mas o senhor está de parabéns, eu penso igual ao senhor, e penso igual aos outros colegas aqui também. Nós não podemos deixar a população à mercê. Acho que o prefeito Edmilson precisa olhar com carinho. Precisamos fazer essa reunião, o senhor deu uma ótima ideia. E, se não tiver jeito, que assuma. Foi aprovado 300 e poucos mil para se assumir. A gente sabe que é difícil, que o orçamento está curto, que não temos dinheiro, mas a população não pode pagar. Isso é utilidade pública, é segurança pública. A hora que acontecer, já falei um monte de vezes aqui, um estupro, um assassinato, um roubo mais sério, aí nós vamos olhar com outros olhos para esse caso da iluminação pública. Então, nós temos que olhar desde já, antes que aconteça alguma coisa. Nossos filhos, nossas esposas e até mesmo nós estamos à mercê, porque realmente tem rua que está impossível de se andar, totalmente escura. A rua Ernesto Zanunço tem um quarteirão lá que, se tiver uma lâmpada acesa, tem muito. Então, temos que olhar com carinho. Acho que o caminho é esse. Essa reunião, seu Zé, vai ser importantíssima. Acho que alguma coisa, algum fruto vai sair dessa reunião. Acho que a partir daí pode se madurar uma ideia que a gente consiga resolver o problema da nossa população. Afinal de contas, foi para isso que fomos eleitos, temos que estar cobrando, não podemos deixar quieto, não podemos achar que é normal, porque, afinal de contas, não é normal. O cidadão, ele paga impostos, ele tem direitos. Não é possível que a gente aceite de boca fechada tudo isso que está acontecendo com a iluminação pública da nossa cidade. Acho que a CPFL tem grande culpa. A maior culpada é a CPFL, não é nem a prefeitura, porque ela deveria, então, se ela fosse entregar pelo menos em condições. E ela não entregou, de jeito nenhum. Já estava realmente sucateada. A prefeitura tem culpa? Sim, lógico, não vamos tirar a culpa do prefeito. Mas a CPFL, na minha opinião, é a maior culpada. Se ela sabia quem ia entregar, ela, como quem era responsável, como é que você entrega? Espera aí, eu vou te vender um negócio, eu vou te passar um negócio, te dou ele quebrado? Você que se vire com ele? Eu acredito que não é bem assim. Vereador Castro Galo pede uma parte? Com certeza. Parte concedida, senhor vereador. Obrigado pela parte. Com relação a essa questão aí, a prefeitura faltou planejamento. Ela deveria ter entrado em contato com a CPFL no meio do ano passado e ter feito uma transição e ter passado a iluminação pública em perfeitas condições. Tentaram fazer esse ano, não deu certo, acabaram abandonando também e está esse caos total aí. Então, na verdade, são os dois culpados. Eles não estão preocupados com a população, estão preocupados em não gastar, ou deixar de gastar, ou deixar de fazer o serviço, um jogando para o outro, e a população está à mercê disso. Então, a gente deve realmente estar cobrando incisivamente uma posição da Prefeitura e da CPFL. Muito obrigado pela parte. Mas foi bem o que eu disse, eu não isentei a Prefeitura. Eu acho que a Prefeitura tem um pouco de culpa, sim, só que a CPFL, na minha opinião, está muito errada. Está errada demais. É a mesma coisa que você vender uma coisa quebrada para alguém. Você vende a coisa quebrada e engole. Você pega aí, você comprou, você se vira, você que arrume. Então, não é bem assim. Eu acredito que a CPFL é a maior culpada, sim. A Prefeitura tem sua parte de erro? Não tenha dúvida. Acho que tem. Um dos erros da CPFL, por exemplo, vou fazer um ofício para a CPFL cobrando o porquê uma rua inteira, com casa construída, não tem nenhum braço de luz nessa rua. É a rua Jurandir Batista de Carvalho, de Castilho. Não sei se é Roque Carbone 2 ou Valentim Ciani. Recebi uma reclamação, fui lá e constatei. Fizeram, tem residência, tem gente morando e não tem nenhum braço de luz. Será que é possível? Será que a pessoa, além dela pagar os impostos dela,
IPTU e todos os impostos que nós pagamos no nosso país, ela morar e ter que morar no escuro, porque não tem nenhum braço de luz. Aí não é nem questão de iluminação pública ou não. Não puseram os braços de luz, e eu não sei por quê. Vereador José Fachin pede a parte. Parte concedida, senhor vereador. Concordo contigo. É o que eu disse na tribuna. 100% de culpa é da CPFL. E, inclusive, tem um poste, o primeiro da Avenida 9 de Julho, nas margens do Rio Cerradão aqui. Faz 2 anos e meio que ele está apagado ali. Só se arrumaram hoje, que eu passei pela outra avenida para chegar aqui. Mas eu acredito que ela ainda deva estar apagada até hoje. Pedimos várias vezes, eu mesmo fiz esse pedido para o doutor Luiz Antônio. Então, quer dizer que eu penso que é a CPFL que está com descaso mesmo contra nós aqui. Obrigado. Vereador Cascado pede a parte. Parte concedida, senhor vereador. Obrigado pela parte. Nesse caso aí, eu acredito que não seja culpa da CPFL. Porque quando se faz um loteamento, a obrigação de colocar iluminação pública é do loteador. A prefeitura faz loteamento, a obrigação da prefeitura colocar. De ampliação é a prefeitura. Agora, de manutenção que é da CPFL. Então, há uma troca de valores aí. Se a prefeitura autorizou algum loteador sem colocar iluminação pública, a culpa é da prefeitura e não da CPFL. A CPFL é responsável pela manutenção e não pela ampliação ou de loteamento particular ou público do nosso município. Obrigado pela parte. Legal, e a gente vai estar cobrando isso amanhã. Se é da CPFL ou se é da prefeitura, vai ser cobrado. Eu gostaria só de deixar aqui registrado e novamente dizer, acredito que as duas têm culpa. A prefeitura também tem, mas a CPFL, na minha opinião, é a maior culpada de tudo. Como eu disse, complicado você vender um negócio quebrado e querer que a pessoa aceita. Meu tempo está acabando, eu gostaria de desejar uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Reassume a presidência o vereador Rafael Nisato. Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 1º de junho de 2015. Gostaria também de convidar a todos os ouvintes da Rádio Vale do Tietê, que nos estão nos ouvindo agora, ou todos os presentes, se quiserem acompanhar amanhã, será um grande prazer, o programa dos vereadores da Câmara Municipal, que contará com a presença dos vereadores Fábio Peão, Paulo Chioca e minha, Rafael Nisato. Vereadores já falaram, mas eu gostaria de exaltar aqui o convite para a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, dia 28 de maio de 2015, o horário é às 13 horas, no Centro de Convivência do Idoso, Joana Gomes Jimenez, Avenida Industrial, número 148, no Polo Industrial, por um Brasil de todas as idades. Eu acho que é muito importante participarmos para darmos realmente valor aos idosos da nossa cidade, do nosso país, ou seja, a todos os idosos do mundo, e termos a consciência de que foram eles que fizeram nossa história, são eles que são responsáveis realmente por tudo que hoje temos, por todo esse progresso que hoje vivemos. O primeiro encontro também dos condutores de ambulância, convidar a todos no dia 30 de maio de 2015, aqui na Câmara Municipal de José Bonifácio, a partir das 8 horas da manhã. Gostaria também de deixar o convite. Convidar também, vou ler na íntegra, o Poder Legislativo de José Bonifácio, Estado de São Paulo, convida todos os munícipes para audiência pública, atendendo preceitos de Lei Complementar número 101/2000, para o dia 28 de maio de 2015, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de José Bonifácio, localizada à Avenida Romeu Maia Souto, número 20, Centro, nessa cidade, para tratar de elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.